já viu o Senhor mandar paralíticos andar, cegos verem, já vimos leprosos serem limpos, e meu irmão está doente, e o Senhor ama meu irmão, então eu acredito que o Senhor pode resolver isso. Amém? Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Não tem na palavra, mas eu imagino, alguém chegou perto dele e disse: eu trago uma mensagem das irmãs de Lázaro, dizendo que aquele a quem amas está enfermo, e Jesus imediatamente diz: olha, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Imagina que o mensageiro voltou para as meninas e disse: boa notícia. O que é? O mestre mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ela disse: ele já está aí? Não, ainda não chegou, mas deve estar cruzando ali a 107 com a 25. Então, elas ficaram lá esperando. Amém? Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ué, a enfermidade não era para a morte. E agora Jesus diz: Lázaro morreu. Vamos pular para o versículo 17, para a gente já entrar na história. Chegando Jesus agora já chega na cidade, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Só para ajudar você. Sempre havia uma peculiaridade entre Marta e Maria. Quando Jesus chegava na casa deles, Marta sempre estava coordenando a casa, ou cozinhando, ou botando as coisas em ordem, dando ordem aos empregados, aos servos. Vamos deixar a coisa bonita para que Jesus tenha boa impressão. Maria se sentava aos pés de Jesus para escutar o que ele ensinava. Tanto é que uma vez Jesus disse: Marta, Marta. Ou seja, ele deu uma pequena repreensão. Por que você perde tempo com essas coisas aí? Eu não vou me incomodar se a casa está muito bonita, se não está bonita. Maria tem escolhido a melhor parte, ela está aqui, está sentadinha no chão, escutando algo que é importante para ela. É que, às vezes, na vida a gente se ocupa tanto, que perdemos oportunidades. São verdadeiras mensagens que Deus dá, e a gente está ocupado com o celular para resolver um WhatsApp. São palavras que o Senhor diz ao nosso coração, mas a gente está preocupado com outra coisa. Maria não, Maria estava sempre atenta. Mas observe que nessa situação, quando Jesus chega, quem vai ao encontro de Jesus não é Maria. Quem vai ao encontro de Jesus é Marta. E Maria ficou em casa. A Bíblia também não diz, mas eu tenho motivos para pensar que Maria estava talvez um pouco decepcionada, um pouco triste. Dizer: puxa, amo tanto, sempre aos seus pés, mandamos a mensagem, ele disse que não é para a morte, e findou sendo para a morte, e chega agora aqui 4 dias depois. Marta foi sozinha. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Nessa afirmação nós temos 2 coisas. A primeira é uma afirmação de fé, ou seja, eu creio que o Senhor curaria meu irmão. O Senhor tem poder para isso. Mas a segunda não deixa de ser uma palavra de alguém que está decepcionado, alguém que está dizendo o seguinte: o Senhor se atrasou. O Senhor era para ter estado aqui, mas não estava. E eu sei que se o Senhor estivesse, o problema seria resolvido. Inclusive, o Senhor mandou uma mensagem dizendo que tivéssemos tranquilidade, porque não era para a morte, era para a vida. Mas agora, o Senhor não chegou, e eu estou dizendo que, se o Senhor tivesse, não teria acontecido. Mas o Senhor não estava, aconteceu. Em certa medida, ela estava responsabilizando Jesus por aquele incidente, por aquela fatalidade. Porém, ela complementa: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, ela agora faz uma declaração de fé. Ela diz: olha, eu sei que mesmo agora,
Tudo que você pedir a Deus, Deus te concederá. Quantas vezes a gente não faz uma declaração de fé? A gente está aqui na igreja e estamos passando por uma luta, e o Jancinho está aqui ministrando louvor, ou o Samuel, ou a Carol, os irmãos estão ministrando, e tem uma hora que ele diz para a gente se encher de fé e fazer declarações de vitória. E a gente faz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu marido vai se converter, ainda verei aquele homem aqui jogado no chão, aqui orando e louvando ao Senhor, meus filhos, aquilo tudo. A gente faz uma declaração de fé, a gente diz: eu creio, está certo? Aí, baseado nessa declaração, versículo 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ou seja, ela disse que mesmo agora, o que você pedir, eu sei que ele faz, e ele diz: muito bem, eu estou lhe dizendo que seu irmão há de ressurgir. Não está indo bem até agora? Agora veja o que é que acontece. Versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, quando? No último dia. Não parece um contrassenso entre a declaração de fé e quando essa declaração é posta à prova? Quantas vezes na vida nós não declaramos, temos declarações de fé, dizemos: eu creio, meu Deus é forte, Ele é poderoso, Ele é maior do que meu problema, mas quando a gente passa o problema, parece que a gente esquece daquilo que acabou de afirmar. Versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E agora ele pergunta a ela: crês isto? Sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Sua irmã lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ou seja, Maria, levanta daí, vai lá, que Jesus está te chamando. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma frase da outra, não é verdade? Parece que combinaram. Quando ele chegar, a gente fala isso. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Ou seja, sempre tem dois grupos, não é verdade? Pelo menos. Tem aqueles que dizem: receba essa palavra, e tem aqueles que duvidam. Tem aqueles que sempre colocam alguma coisa racional no meio, para criticar, para derrubar. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta: Marta, irmã do morto, Senhor, não é boa ideia. Já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Por favor, coloque sua mão sobre essa porção lida da palavra, se você tem um boletim. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Ore comigo assim, diga: Senhor Deus, esta é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes,
capaz de dividir o racional do espiritual, a alma do espírito, e eu me coloco em tuas mãos e te peço que essa palavra entre no meu coração, a fim de que ela se torne vida na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos analisar esse texto, queridos. Primeiro ponto que me vem claramente ao meu coração: problemas entregues a Deus não são para a morte, mas para a glória de Deus. Você tem um problema hoje? Eu quero dizer a você, baseado na palavra, que se você entregar ao Senhor, esse problema não será para a morte, mas será para a glória de Deus. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Muitas vezes Deus permite que você passe por lutas, por batalhas, por dificuldades, para que Ele seja glorificado em você. Talvez você diga: Senhor, eu não quero ser nenhum momento usado para a Tua glória. Você seria capaz de dizer isso? Não, nós queremos ser usados para a glória dEle. Porém, muitas vezes, para ser usado para a glória dEle, é preciso que na nossa vida aconteça algo complicado, aonde pessoas de fora digam: eu não vejo saída para ele, aonde o servo de Deus vai dizer: mas eu creio no meu Senhor, eu entreguei na mão do Senhor, e quando Deus resolve, aqueles que estão fora dizem: uau, o teu Deus é um Deus verdadeiro, poderoso, então o seu Senhor foi glorificado. Amém, queridos? Nós temos aqui um palco, e nesse palco a gente se apresenta, temos cantores, músicos, danças, pregadores. Muitas vezes o palco é para elevar alguém que tem algo a dizer. Jesus tem algo a dizer. Jesus tem algo a dizer. E muitas vezes o lugar onde está em silêncio, está fechado, e ele precisa de um palco. Ele precisa de um cenário, de um palco, para ele poder subir, para ele poder falar, para ele poder salvar vidas, curar, libertar. E a grande pergunta dele é: eu posso fazer de você um palco para a minha glória? Essa é a grande pergunta dele. Você pode dizer: mas eu estou passando por lutas, eu estou passando dificuldade. Ele está dizendo: entrega esse problema a mim. Eu continuo sendo Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu continuo sendo Jeová Rafá, o Deus que te sara. Eu continuo sendo Jeová Raá, aquele que é o teu bom pastor. Eu continuo sendo Jeová Tzidkenu, aquele que faz justiça a você. Eu continuo sendo Jeová Nissi, aquele que sobre você coloca a proteção da sua bandeira, e a sua bandeira sempre será o amor. Amém, queridos? Quando a gente entende tudo isso, faz sentido Jeremias 32, 27, que diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. E aí Deus faz uma pergunta que a gente precisa responder: acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? E outra versão diz: acaso haveria alguma coisa difícil demais para mim? Pergunta a quem está do teu lado, diga assim: existe alguma coisa que é difícil demais para Deus? Então, queridos, o que é que nós temos que fazer agora no começo dessa mensagem que o Senhor está nos tocando? Entrega o teu problema nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele quer blindar teu coração, para que você seja como o salmista 112, 7 diz acerca do justo: o justo não se atemoriza de más notícias. Sabe por quê? Porque o seu coração é firme. E você sabe por que o coração dele é firme? Não é porque a conta bancária está grande, não é porque as pessoas estão dizendo que ele é poderoso, não é por nada disso. É porque ele é confiante no Senhor. Então, queridos, o cenário que nós vamos entender e estudar daqui para frente só se explica se nós entendermos que qualquer problema na mão de Jesus já está resolvido para a glória de Deus. Amém, queridos? Ele é o advogado das causas impossíveis. É muito comum um advogado receber causas, muito comum, mas também é comum quando ele olha para uma causa e ele vê que aquela causa é impossível, ele devolve ao cliente, ele diz: eu não posso fazer nada por você, eu não tenho o que fazer,
Quantas vezes escutei alguém que, sobre imigração, gastou dinheiro com advogados, até um certo ponto que o advogado disse: escute, tenho que ser sincero com você, não tem mais jeito. Prepare suas coisas, porque mais cedo ou mais tarde você será deportado. E sabe, queridos, eu conheço pessoas que escutaram isso e que entregaram a sua causa ao advogado das causas impossíveis e que hoje são cidadãos deste país. Esse é o Deus que você serve. Amém, queridos? Segunda coisa muito importante: Jesus nunca se atrasa. Avisa aí a quem está do seu lado, diga: Jesus nunca se atrasa. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias? 4 dias. Ainda naquele texto que recebi, que falei no começo, diz assim: quando a notícia da doença de Lázaro chega até Jesus, ele decide esperar 2 dias. Finalmente ele chega em Betânia, que em hebraico quer dizer casa do pobre. 4 dias após a morte de Lázaro, Maria, a irmã de Lázaro, diz que se ele tivesse chegado a tempo, Lázaro ainda poderia estar vivo. Jesus então ressuscita Lázaro. Ao ler essa história, não prestamos atenção em um ponto de referência cultural judaico que faz toda a diferença. Nos tempos antigos, muitos judeus acreditavam que após a morte, a alma pairava sobre o corpo, tentando voltar por um período de 3 dias. Isso era uma crença judaica. Eles achavam que por um período de 3 dias a alma ainda estava por ali, tentando voltar. Jesus chegou lá com quantos dias? 4 dias. Por que será que foi isso, queridos? Vamos entender isso aqui? Sim ou não? Porque do ponto de vista humano, Jesus, que amava tanto a Lázaro, ele não agiu como quem ama. Ele agiu como quem ama. Porque a nossa reação para provar que amamos, muitas vezes é o desespero. Alguém diz: pastor, eu estou com uma pessoa minha hospitalizada, eu queria que o senhor orasse por mim. Talvez essa pessoa poderia dizer assim: o pastor ama muito a minha vida. Se eu dissesse: o quê? Quem é que está hospitalizado? Ah, é minha prima de 3º grau. Vamos agora no hospital. Agora, em nome de Jesus. Estou sem tempo. Não, nós temos que ir agora. Não temos tempo a perder. E fôssemos lá, e ungíssemos, e orássemos. Ela diria: uau, realmente isso é um pastor que se apresente. Porque nós temos outra noção, nós achamos que não é preciso você ser sincero, orar e confiar no Senhor. O que é necessário é você demonstrar que é. A gente vive uma época que é necessário um certo cenário, um certo teatro, para que as pessoas creiam em quem você é e no que você faz. Jesus quebra tudo isso. Jesus age no seu tempo de uma maneira que muitas vezes se esperava que ele fizesse uma coisa e ele fazia outra, mas no final estava a glória de Deus. Muitas vezes nós nos precipitamos, vamos rápido, fazemos um monte de coisa e no final não aparece a glória de Deus, porque essa pessoa está procurando uma glória para si. Ele quer ser tido como alguém especial, como alguém que ama, como alguém que prova, como alguém que cuida. Quando alguém está enfermo, não é importante a sua reputação. Quando alguém está enfermo, o importante é que o enfermo seja assistido, seja curado. Nós fazemos certas inversões de valores. Então, o fato de Jesus esperar 2 dias já nos deixa inquietos, porque parece que ele não se incomodou. O certo seria Jesus sair correndo, para poder atender às expectativas. O Senhor quer atender suas expectativas, mas não suas expectativas humanas, que estão infectadas por causa de uma ideia corrente que muitas vezes se aloja no seu coração. Ele quer atender às suas expectativas que Ele conhece e Ele colocou em você. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará as tuas expectativas. Ele satisfará os desejos do teu coração. É outra coisa. Não é agite-se no Senhor. Não é se angustie. Jesus disse: não é pelo muito falar que você vai ser escutado. Não é pelo muito falar. Não é pela angústia de alma, não é por você demonstrar que ora, não é por você dizer: olha, queridos, eu sou o pastor dessa igreja, todos os dias, às 5 horas da manhã, eu entro por aquela porta para orar aqui.
Ok, tudo bem. Eu posso fazer isso. E se eu orar todo dia às 5 horas da manhã na minha casa? Não surte o mesmo efeito? Se nós fizermos uma campanha de oração e combinarmos de todos virem para cá, é melhor que eu venha para cá para poder ter comunhão com os irmãos e orarmos juntos. Mas não tem nenhum sentido um evangelho que joga para a plateia, que trabalha para obter números, que trabalha para obter likes nas nossas postagens. Quando se posta uma mensagem minha, eu nunca espero que tenha zilhões de likes ou coisa parecida. O que eu oro, eu digo, Senhor, se uma pessoa escutar essa mensagem e essa mensagem tocar no seu coração, eu estou muito feliz. Amém, queridos? Glória a Deus. Você sabe por que nos angustiamos? Porque a gente vive nesse tempo aqui. Quando nós falamos em milagres, em coisas sobrenaturais, nós temos que entender que o tempo não é cronos, o tempo é kairos. Olha o que diz 2 Pedro 3:8, diz, contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Leia comigo o versículo 9a. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Diga para você mesmo, coloca a mão assim no seu peito e diga assim, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa na minha vida. Amém, queridos? Segunda coisa muito importante para a gente entender, como eu já li o trecho aqui, é que já havia passado 4 dias. E o que significa isso? Não há nenhuma dúvida que Lázaro está morto. Queridos, quando Deus mesmo opera um milagre, não há espaço para homens ou situações receberem a glória. E Deus não precisa de propaganda, nem precisa de fake news. Deus não precisa de nada disso. Se Deus curar você de um resfriado, Ele espera que você testemunhe que Ele curou você de um resfriado. Tem pessoas que, para ajudar Deus, diz, olha, disseram que eu estava com resfriado, mas eu... é claro, era uma tuberculose. O que eu sentia, aquilo era para a morte. O Senhor me curou e aqui estou. Amém? Então, isso não precisa. Deus sabe, Deus pode curar tuberculose, Deus pode curar resfriado, Deus pode ressuscitar mortos, Deus pode fazer tudo. Mas quando o Senhor faz um milagre, Ele não deixa nenhuma dúvida que Ele fez. E como é que eu posso dizer a você que não fica dúvida? Não fica dúvida, queridos, quando o homem diz assim, agora não tem mais jeito. Você já ouviu uma expressão que diz assim, agora só Deus. Já ouviu essa expressão ou não? Essa expressão, toda vez que é dita, não é dita de forma positiva. É dita de forma negativa. É como que diz assim, agora só Deus. Ou seja, está frito. Acabou. Não tem nada com essa pessoa. Ora, querido, se agora só Deus, aleluia, o seu problema acabou de estar e chegar nas melhores mãos do universo. Não tem nenhuma mão melhor do que a mão do Senhor para tratar da sua vida. Amém, queridos? Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A bênção está a caminho. Nós temos que aprender a esperar. Nós temos que aprender a esperar os 2 dias de Jesus sem se mover. Nós temos de aprender a esperar os 4 dias do defunto já cheirando mal. A gente precisa aprender a esperar. A bênção do Senhor funciona para nós como se fosse uma herança. É algo que Ele prometeu. Deus é bom. Ele diz, os meus pensamentos a vosso respeito são pensamentos de paz, de bem e não de mal. Sabe, meus amados, toda vez que a gente se apressa para receber algo, há o risco de recebermos aquela herança sem estarmos maduros o suficientes para manuseá-la. Se você for olhar a Bíblia está cheio de homens de Deus e mulheres de Deus que receberam promessas, mas tiveram que esperar. Tiveram que esperar. Tiveram que esperar. Há um trecho que Paulo diz que o herdeiro, quando o pai morre e deixa um herdeiro de 10 anos, 12 anos, ele não pode tocar na herança. Essa herança entrega a um tutor, tido pela justiça como honesto.
que vai cuidar da herança, até que aquela criança se torne maduro o suficiente, possivelmente 21 anos, possivelmente 25 anos, aonde ele vai começar a tocar naquela herança. Há, inclusive, uma forma de entregar a herança de forma gradual. Há alguns que, aos 18 anos, você tem direito a pegar tantos por cento da herança. Você diz, e por que é isso? Porque há uma grande chance da primeira parte da herança ele detonar. E antes de pegar a segunda, seria bom que ele já detonasse tudo, já caísse em si, já se quebrantasse, para quando receber a segunda ter mais cuidado. Ouça o que eu vou dizer. Deus tem uma herança para você. Porém, a Bíblia diz assim, ouça bem, o herdeiro imaturo não tem nenhuma diferença do escravo. O herdeiro imaturo não tem nenhuma diferença do servo. Deus quer amadurecer você para que você possa receber a herança que Ele tem para você e para a sua casa. Abraão tinha 75 anos. Deus diz, você vai ser pai de uma grande nação. Ele não tinha um filho, não tinha nada. 75 anos. Mas é possível que aos 75 anos, Abraão, vez por outra, olhasse para Sara, e Sara, vez por outra, olhasse para Abraão e dissesse, oi, tudo bom? Hoje tem? É possível. Sabe com quantos anos Abraão foi pai? 100 anos, querido. Teve que esperar 25 anos. Você sabe como era o nome do filho de Abraão? Isaac. Sabe o que significa Isaac? Sorriso, riso. Por que riso? Porque quando o anjo chegou e disse a Sara, olhe, vocês conhecem Abraão? Eu conheço. Abraão e vocês vão ser pais de uma criança. Ela, você está por fora do que está acontecendo por aqui, meu querido. Abraão? Sim, não. Já foi bom nisso. Esqueça. Deus não deixa dúvidas quando Ele recebe do Senhor vigor e tem intimidade com a sua esposa e o filho nasce. Ela sabia e ele sabia que aquilo não veio dele e naquela época não tinha nem químicos para ajudar o pobre do Abraão. E ouça mais, Sara vem a falecer e Abraão casa de novo com uma menina chamada Kentura. A menina era Kentura e nasce um bocado de menino. Você diz, o que significa isso, pastor? Significa que Abraão, por ele, já tinha se aposentado nessa área há muito tempo. Deus ressuscita a vida de intimidade de um homem. Deus tem promessa para José do Egito. E ele, muito jovem, Deus disse a ele, você vai dominar sobre seus irmãos. Ele era imaturo. Foi contar para os irmãos, você não sabe a boa notícia? Não, vou dominar sobre vocês. Estão alegres? Digam glória a Deus. Repitam um para o outro, José vai nos dominar. Isso é prova de uma maturidade ou de uma imaturidade sem fim? Foi preso pelos irmãos, colocado numa cova, vendido como escravo. Vocês conhecem a história. Ele precisou esperar. Até quando? Até se tornar um herdeiro maduro para não colocar a herança no lixo. Deus tem uma herança para você, meu filho. Por que Ele não deu ainda? Eu quero agora. Oh, filho, se Ele não deu ainda, você tem que entender que você ainda não está maduro o suficiente para receber esta herança. Deus é bom, Deus tem coisas maravilhosas para nós. Muitas vezes a gente grita, a gente quer do Senhor, eu quero agora meu documento, eu quero agora aquele emprego bom, eu quero agora ganhar por ano tantos $1000. E às vezes, Deus como pai faz como o pai do filho pródigo fez. O pai do filho pródigo, diante de tanta insistência, ele disse, aqui está a tua herança. O filho tinha maturidade para receber aquela herança? Não tinha. O que é que ele fez com a herança? Detonou. Muitas vezes, quando nós, por imaturidade, recebemos a herança vem a financiar
a viagem que nos levará para longe de Deus. Quando temos maturidade, a herança vai financiar um relacionamento ainda mais íntimo com Deus. Amém, queridos? Terceiro ponto, nós vamos ver nesse trecho aqui um problema enorme sendo tratado com racionalismo. Não confunda racionalismo com racionalmente. Hebreus 12 diz que nós devemos ter um culto racional. E esse culto racional é um culto de entrega, é um culto de coração, é um culto de quebrantamento. Racionalismo é diferente. Racional é quando eu sei o que estou fazendo. Racionalmente eu sei, eu vou crer. Racionalmente eu sei em quem tenho crido, eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Racionalismo é outra coisa. Racionalismo é quando eu analiso os fatos, eu digo, não, isso aqui não tem mais jeito, não, isso aqui não adianta orar, não, isso aqui chama um médico, isso aqui chama o 911. Sabe, queridos, racionalismo é outra história. E eu quero, nessa história, entender que, primeiramente, quando Marta se encontra com o Senhor, lamentavelmente, ela permite que o racionalismo congele o seu coração. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, explica por que não do racionalismo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Entenda comigo, a fé é o quê? É o firme o quê? Firme fundamento das coisas o quê? Que se espera. Estou esperando. Lembra que eu falei há pouco tempo que precisamos esperar os 4 dias de Deus? Amém? Mas é a firme confiança das coisas o quê? Que não se veem. Se você entra com racionalismo, você não vai ter fé. Há pouco tempo eu estava falando com vocês sobre paciência, paciência, paciência. E agora eu estou falando sobre fé. E você diz, por quê, pastor? Porque fé e paciência andam de mãos dadas, andam juntas. Muitas vezes a gente acha que alguém que está esperando muito uma resposta é porque ele não tem fé. Porque se ele tivesse fé, ele orava e Deus responderia de imediato. Contrário, queridos, não há maior prova de fé do que alguém que ora e espera, e espera, e espera. E você diz, e por que ele espera tanto? É porque ele já vê. Ele já vê. Ele tem certeza absoluta. Racionalismo não faz isso. Racionalismo só crê naquilo que vê. Quando o trauma da cruz se abate sobre o coração de Tomé, Tomé se transforma em alguém racionalista. Não só por causa da cruz, mas porque ele viu homens como Pedro, Tiago, Filipe, companheiros, fugirem, deixarem Jesus sozinho. Tomé não era um discípulo, um apóstolo que era protagonista. Não era, ele era um ator coadjuvante, ele estava sempre por ali. Mas ele tinha padrões. Olha, o Pedro está fazendo, o João está fazendo, o fulano está fazendo. Olha o Judas é um secretário da fazenda. O cara é bom para caramba, é o posto Ipiranga de Jesus. Então, o que é que acontece? Era isso que ele via. E, de repente, ele olha e ele vê Judas trair, Pedro negar, decepções fortíssimas, e ele transforma o seu coração num coração frio. E quando dizem, Jesus ressuscitou, o que é que Tomé diz? Eu só creio se eu ver, se eu colocar a mão nas suas chagas e se eu tocar na ferida que a lança lhe causou. O que é que ele estava dizendo? Acabou esse negócio de crer primeiro para ver depois. Eu agora estou na turma que eu estou vacinado. Eu vejo primeiro para eu crer depois. Quando a gente entra nesse lugar, você bloqueia a ação de Deus. Você bloqueia completamente a ação de Deus, queridos. João 11 declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. A pessoa que palavra, Jesus olhar para você e dizer assim, seu problema há de se resolver. É tudo que você precisa hoje, não é ou não é? Imagina, você está aqui hoje, você entrega um problema e você escuta de voz audível o Senhor dizer para você, o seu problema vai se resolver. Aí Marta diz assim, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. O que é que ela estava fazendo? Ela estava professando uma doutrina que parte dos judeus criam.
Tinha uma parte dos judeus que criam na ressurreição do último dia e tinha uma parte dos judeus que não criam na ressurreição. Ela disse, eu sou dessa turma aí, que crê na ressurreição do último dia. Eu sei disso, já estou sabendo, eu aprendi lá no GE. Estudei e estou sabendo desse negócio. Preste atenção, queridos. Jesus fala com Marta, e o que ele consegue arrancar de Marta é uma declaração teológica. É uma declaração doutrinária, fria. Só a letra. A letra sem o espírito mata. Jesus, eu vou ressuscitar teu irmão. Aí Jesus começa a agir. Jesus começa a agir. Jesus começa a agir. Aí ele diz o quê? Ordenou Jesus, tirai a pedra. Aí Marta entra em cena, a irmã do morto. Marta entra de novo. Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Queridos, diante do Senhor da vida e da morte, Marta racionaliza, discute teses teológicas, etc. Muitos, queridos, muitos conseguem com suas dúvidas, opiniões, racionalismos, impedir o mover de Deus. Quantas vezes na sua vida o Senhor já disse, eu vou fazer, e você impediu isso? Porque você disse, desse jeito não dá certo, isso já cheira mal, não vamos por esse caminho. Ele promete e ele começa a agir, mas do jeito que ele começa a agir, não é como você espera. Muitas vezes a gente pede ao Senhor um milagre, a gente entrega um problema, mas junto com o problema, a gente entrega um mapa. A gente diz assim, eu quero que o Senhor resolva meu problema, porém, o Senhor vai agir da seguinte maneira. Número 1, faça isso. Número 2, faça aquilo. Número 3, faça dessa maneira. Conclusão, estou com o milagre na mão. Hello, querido. Você não está trocando um pouco de lugar? Está havendo alguma dificuldade aí. Você está se colocando no lugar de Deus e está colocando Deus no lugar de servo. O milagre acontece exatamente quando ocorre o contrário, quando eu sei que eu estou diante de Deus, do Senhor, da vida, da morte, e que eu não sou absolutamente nada. É quando eu me entrego a Ele e eu digo, Senhor, o que o Senhor fizer, eu já te agradeço antecipadamente. Sabe, Senhor, o Senhor conhece meu coração, sabe as minhas ideias, mas não leve isso em consideração, não. Seja feita a tua vontade, queridos. É dessa maneira. Aí você vai agora para outra irmã. Uma se encontra o racionalismo, na outra se encontra o quebrantamento. Você conhece essa palavra? A palavra diz, a um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Deus está buscando hoje aqui, não são doutores da lei. Deus não está buscando aí pessoas que estudaram muito, assistiram muito YouTube e viram muito Google e sabem muitas doutrinas dos armenistas, dos calvinistas, dos istas, e agora ele arrota doutrina e teologia. Deus não está buscando isso não, querido. Deus está buscando um coração quebrantado. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Você entende a diferença ou não? Maria se lança aos pés. Sabe por que ela faz isso? Você tem ideia? Ela estava acostumada com essa posição. Maria estava um pouco viciada em viver aos pés de Jesus. Ela não conseguia ver Jesus sem se jogar aos seus pés. Eu me lembro quando eu estava na África, uma das vezes que fui, conversava com um pastor, e eu sempre sou curioso sobre línguas, e eu perguntei a ele, como é que vocês chamam Jesus na sua língua? Porque eu estou vendo que nessa outra é Iesu. Como é na sua? Ele disse, nós não conseguimos falar assim. Eu disse, por quê? Você não consegue falar o nome de Jesus? Ele disse, não. Mas por que você não consegue? Ele disse, porque nós só conseguimos falar Senhor Jesus. Só o nome a gente não consegue, não dá para falar. Nós não conseguimos falar Jesus, Jesus, Jesus. Nós conseguimos falar Kyrios. Kyrios e Amashia. Jesus, Senhor. Maria conhecia isso. Maria sabia disso.
quando você vai para Lucas 10, 39, olha só, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Acho que alguém até dizia, Maria, tem uma cadeira ali para sentar. Quero não, estou no meu lugar. Qual é o seu lugar diante do Senhor? Muitos anos atrás, pela imaturidade, tinha um amigo que às vezes dizia uma coisa que me causava espécime, eu ficava até pedindo a Deus misericórdia, porque eu sabia que dentro do coração ele queria uma coisa boa, mas ele estava dizendo um absurdo. Ele dizia assim, eu quero chegar diante do meu Senhor naquele dia de pé. O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu acho, que ele não queria ter vergonha, porque pecou escondido, porque foi trair o Senhor, e ele queria poder chegar de pé, e não derrubado no pecado. Mas a mim soava assim, eu quero chegar lá dizendo assim, olha só, fiz minha parte, hein? Cadê meu lugar aí no céu? Não dá, meu filho. Você quer o favor de Deus? Você quer o favor de Deus? Você quer o favor de Deus? Só tem um lugar. É aos pés do Senhor. Só há um lugar que eu desejo estar, Senhor, junto ao teu coração, para te adorar e te conhecer e aprender a viver cada dia mais. É a tua vontade. Só tem um lugar, queridos. Não tem dois, não tem três. Não tem a ver com a cidade, não tem a ver com o país, não tem a ver com a igreja. Tem a ver com o lugar que você entendeu que você precisa estar ao lado do Senhor. João 12, 3, nesse mesmo trecho, João 11, 2, nesse trecho que nós acabamos de ler, diz, esta Maria aí, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com o quê? Com seus cabelos. Maria não só ficava aos pés de Jesus, mas ela o adorava escandalosamente. Isso é um escândalo, queridos, naquele tempo. Na cultura de Maria, só deixar os cabelos soltos já era um escândalo. Mulher tinha que manter o cabelo preso, às vezes com um véu, com coisas desse tipo. Maria desata, Maria se desnuda, Maria derrama um vaso de alabastro e ela enxuga com os seus cabelos. Você está disposto, você está disposta para adorar o Senhor, adorá-lo escandalosamente? Porque houve críticas. Sabe, meu amado, João 12, 3 diz, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. É uma adoração que não tem como não perceber. Você diz, por que não percebe, pastor? Porque ela é alta, grita, toca forte. Não, isso pode fazer também, claro. Mas não dá para ficar imperceptível, porque o perfume dessa adoração inunda toda a casa. Toda a casa. É uma adoração que sai aquele aroma suave, aquele cheiro agradável. Aí você veja, após este ato de quebrantamento, você lembra de Jesus com Marta, sim ou não? Ele vai ressurgir, ela, sei que vai ressurgir no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Não, eu sei que você é o Messias. Essa discussão que não levou a nada. Quando Maria chega, por causa do seu quebrantamento, João 11:33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. A sua adoração faz Jesus se comover? A sua adoração arranca lágrimas de Jesus? Porque o diálogo de Marta com Jesus só arrancou do Senhor declarações doutrinárias. Mas Maria não. Maria tocou no coração de Jesus. E ao tocar no coração de Jesus, ele se comoveu. Você diz, por que isso é importante? Porque essa é a chave para o milagre.
Toda vez que Jesus fez um milagre, a Bíblia diz que antes de ter o milagre, Jesus olhando e se compungindo no seu coração, Jesus vendo a multidão e tendo compaixão dessa multidão, Jesus olhando aqueles e tendo misericórdia daquele, os curou, os salvou, os libertou. A chave é antes do milagre, o Senhor Jesus ter misericórdia e compaixão, não porque Ele é misericordioso e compassivo, mas porque a minha atitude toca o seu coração. Toca o seu coração. Isso não se aprende em estudos, em seminários, em nada. Isso tem a ver com alguém que tem vida de adorador. Você sabe por que Maria se lançava aos pés de Jesus? Porque ela fez disso um hábito. Ela disse, eu não tenho nenhum lugar para ficar perto dele que não seja aos seus pés. Eu não me sinto digna de sentar do lado, de fazer outra coisa. Quando eu vejo o Senhor, eu me jogo aos seus pés. Quando eu vejo o Senhor, eu me jogo aos seus pés. Isso traz a glória de Deus. Amém, queridos? Você está comigo aqui ainda? Vamos terminar. Você precisa de um milagre do Senhor? Você precisa que a glória de Deus invada a sua vida, sim ou não? Tem uma parte que só Jesus faz. E tem uma parte que só você pode fazer. A parte que só Jesus faz. E nós precisamos ter sensibilidade e respeitar a parte que só Jesus pode fazer. Muitas vezes a gente quer fazer a parte de Deus. Você diz, me explica, pastor, vou explicar. Durante muitos anos no Brasil, além de pastorear, eu era ministro de louvor. Às vezes eu fazia tudo completo, ministrava louvor, pregava, ou seja, tudo. Muitas vezes, queridos, a gente pega uma plateia que quando você dá o primeiro acorde, você já sente o quebrantamento. Há uma unção no lugar. As pessoas já estão preparadas, elas já vieram preparadas. Já há uma atmosfera favorável ao mover de Deus. Mas muitas vezes, os que ministram louvor sabem disso, a gente enfrenta uma plateia, estou usando a palavra enfrentar, porque é uma plateia quase que adversa. É uma plateia fria. É uma plateia que está sentada na hora do louvor. Você está dizendo, louve o Senhor. Alguns estão com a mão levantada e a pessoa está com a mão dentro do bolso, para não ter o risco da mão querer se levantar. Não, segura aí, firme, para você. Né? Você não pode perder a sua fama. E sabe, queridos, aí às vezes quem está ministrando esquece que nessa história tem uma parte que pertence a Deus. O que nós precisamos sempre nos cultos e em todos os lugares é o mover de Deus, mover de Deus. Nós não necessitamos de movimento. Movimento é feito por homens, mover é feito por Deus. Então, muitas vezes a gente está aqui ministrando, o povo não está lá e a gente começa como aquele carro velho que tem que pegar na manivela, para ver se pega no tranco. Bora lá, levanta aí, dê palma ao Senhor. Se essa palma é para mim, tudo bem, mas se é para Jesus, está muito fraca. E vamos lá, e tarará. Essa parte não é sua. Essa parte é de Deus. Você tem um filho, você está orando por ele. Amém? Deus tem métodos para tocar em alguém. Você sabia que Deus tem métodos? Um deles é o sofrimento. Então, de repente, você pai, você mãe, vê o seu filhinho, a sua cria, o seu bebezinho de 25 anos de idade, menino lindo, pequeno, desobediente, rebelde, ele começa a passar por um tratamento de Deus. E eu não vou sugerir tratamento, porque tratamento de Deus vem de diversas formas. O que Deus de fato quer fazer? Deus quer quebrantar o coração daquela Marta para que se transforme numa Maria. E quantas vezes, papai e mamãe, você não entra na frente? Quantas vezes você não entra na frente para dizer, meu filho não, minha filha não, eu sofri e ele não vai sofrer. Essa parte não é sua, essa parte é de Deus. Quantas vezes, mulher, você quer que o seu marido se converta? E não tem coisa mais legítima do que uma mulher que quer ter a sua casa com o seu esposo sendo um sacerdote do lar. Lhe anima a continuar orando. Amém? Mas muitas vezes você começa a fazer o papel que é de Deus. Pega a mensagem do pastor, bota assim pertinho para ele escutar. Ele está lá tomando café e o pastor gritando, repita comigo, Jesus é bom. E ele olha e fala, meu Deus, eu tenho horror a esse cara.
Tem que ficar escutando agora no café? Escuta para ver se tu muda. Desgraçado. Depois fica reclamando, olha aí, tal. Essa parte não é sua. Essa parte é de Deus. Vice-versa. Vice-versa. Me lembro de um homem que disse assim, pastor, lá em casa o negócio vai ter que dar certo. Ou dá certo ou dá certo. Por quê? Eu estou espalhando pela minha casa versículos bíblicos para minha mulher ler. Ela vai ter que se confrontar com a palavra. Eu disse, e assim, só por dúvida, quais são os versículozinhos que você está colocando lá? Mulheres sejam submissas aos seus esposos e parará, coisas desse nível. Eu disse, meu querido, isso me lembra uma experiência que Martinho Lutero passou, quando Martinho Lutero estava pregando, e toda vez que ele pregava, ele sentia que as pessoas endureciam o coração. E ele dizia, meu Deus, me dá uma palavra que seja clara, que as pessoas escutem, que as pessoas entendam. E ele foi dormir e orando e tal, ele teve um sonho, e no sonho ele escutava uma voz bonita, pregando uma pregação límpida, perfeita, como ele nunca tinha escutado. Ele disse, uau, e no sonho ele se levanta e começa a procurar esse local, e ele encontra um quarto, ele abre o quarto está todo escuro, e tem um púlpito no meio do quarto. E ele entra naquele quarto e se aproxima para ver quem é que prega tão bem, para ver quem é que prega de uma maneira tão clara, e ele encontra Satanás pregando. E ele olha e diz, Satanás, você pregando desse jeito? Ele disse, é claro, eu conheço as escrituras melhor do que você, melhor do que qualquer um. Eu conheço tudo isso. Mas você pregando desse jeito, as pessoas vão se converter? E ele ouviu uma risada diabólica, e ele disse, você não sabe que verdades ditas sem amor só fazem endurecer corações? E ele desperta do sonho, e ele entende isso. O seu público não precisava ouvir só verdade, mas precisava de um pastor que chorava por eles, que tinha amor por eles. E ele começa a experimentar uma nova fase do seu ministério. Eu quero animar você, homem, você, mulher, você, pai, você, filho, a entender que existe uma parte dessa história que pertence a Deus. Muitos estão pegando Lázaro, estão dizendo assim, Deus, tira a pedra, Deus, tira a pedra. Deus não vai tirar a pedra. Mas eles estão forçando a barra. Alguns até tiram a pedra, trazem Lázaro para fora e começam a fazer massagem cardíaca. Respiração, boca a boca, fechando o nariz, porque já está fedendo. Você entendeu? Trocam a roupa do morto, chamam alguém que sabe maquiar morto, dá um banho no morto, o morto fica bonito, o morto fica arrumado, o morto fica de primeira, com grife, mas continua morto, queridos. Essa parte pertence ao Senhor. João 11, 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Queridos, eu tenho assim uma consciência enorme, que se Jesus não chama Lázaro pelo nome, se simplesmente ele diz, tira a pedra, tirou a pedra, e ele chega lá e diz assim, ressuscita, eu acho que aquele cemitério todinho ressuscitava. Era tanto poder que saiu do Senhor, que ele tinha que ser específico. Lázaro, sai para fora. Tem uma parte que nós temos que fazer. João 11:39 diz, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Tem uma parte que é sua. Você sabe que Josué, que substituiu Moisés, entrou em Canaã, sim ou não? Mas ele teve que lutar. Você sabe que Deus derrubou as muralhas de Jericó? Você sabe disso ou não? Mas Josué teve que rodear Jericó 7 dias e no último dia teve que rodear 7 vezes. E depois que a muralha caiu, Deus não mandou seus anjos atacar a cidade. Josué e os seus homens tiveram que lutar. Tem uma parte que é sua. Você está aqui comigo para entender isso? Jesus cura 10 leprosos. Na hora que Jesus disse, sejam limpos, eles foram limpos. Mas eles tiveram que ir até o sacerdote
para serem considerados oficialmente limpos. Jesus encontra-se com um cego, faz um lodo, coloca nos seus olhos, impõe suas mãos e diz: agora vá até o poço de Siloé e se lave. Jesus curou, mas o cego teve que caminhar até Siloé. Você está disposto a fazer sua parte? Eu tenho uma palavra para você. Queria que hoje você se levantasse dentro de você para fazer sua parte. Você conhece sua parte, qual é? Pode ser que você diga: já cheira mal, mas faça a sua parte. Trate o problema de frente. Só assim a cura virá. Quando ele disse: tirai as pedras, tirai a pedra no caso, para nós, queridos, muitas vezes essa pedra são pedras. É a pedra da mágoa, é a pedra da revolta, da decepção, é a pedra de um pecado oculto, de algo não confessado. É aquela pedra que impede o mover de Deus. João 11,40 disse: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? João 11,44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Você está prestando atenção a esse milagre, sim ou não? As pessoas estão dizendo: se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus diz: eu estou aqui agora, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta discute teologia, Maria se quebranta, ele se comove, e ele diz: eu vou ressuscitar Lázaro. E quando ele chega lá, ele diz aos homens que estavam lá, possivelmente aos seus discípulos: tirai a pedra. Jesus não tira a pedra. Eles tiram a pedra, Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro ressuscita. Quando Lázaro sai todo atado. Jesus não tira as ataduras de Lázaro. Quem é que tira as ataduras de Lázaro? Seus discípulos. O que é que significa os discípulos aí? Significa a igreja. Significa você e eu. Você acha que é mais fácil tirar umas ataduras ou ressuscitar um morto? Então, se Jesus ressuscitou, ele poderia dizer: ataduras caiam por terra. Você acha que ia acontecer o quê? Cairiam. Mas Jesus estava ensinando com esse milagre muitas coisas para a gente. Ele estava dizendo o seguinte: muitas vezes quando você é ressurreto, quando você se converte, quando você nasce de novo, você está todo atado. Você está todo atado. E é preciso que você peça ajuda para que essas ataduras sejam retiradas. Lázaro não conseguia. Ele estava atado suas mãos e seus pés e ainda tinha um lençol envolto na sua cabeça. É preciso que Lázaro, naquele momento que ressurgiu, tivesse humildade de dizer: eu dependo também da igreja. Porque muitas vezes no processo a gente diz: eu só dependo de Deus. É verdade que você depende de Deus, mas pela sua sabedoria e harmoniosa vontade, Deus decidiu deixar uma parte para que a igreja fizesse, para que discipuladores fizessem, para que pastores fizessem. E nós temos que ter essa humildade. Não é porque você ressurgiu, você agora está ressurreto, você agora é nova criatura, que você diz: eu não preciso de ninguém. Vai continuar atado. Vai continuar atado. E é importante que essas ataduras saiam, queridos. Muitas vezes chegamos ao Senhor todo atado. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não basta vencer o pecado, é preciso também tirar as ataduras. Precisamos vencer o pecado. Mas ele diz duas coisas: se desembarace da carga, do fardo, do peso e também do pecado. O que é que está atando você hoje aqui? O que é que está impedindo você de ser completamente livre?
Se eu perguntar quem tem problema aqui e você não levantar a mão, é porque você não está nem prestando atenção à mensagem, porque todos nós temos. E eu estou aqui para dizer que não há problema fácil, não há problema difícil. Deus quer que você entregue a Ele todos os seus problemas. A palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor está esperando aqui hoje para que a igreja diga assim: Senhor, está aqui meu problema, eu estou colocando em tuas mãos. Mas Ele está perguntando o seguinte a você: você crê que eu posso fazer a glória de Deus entrar na sua vida? E você vai dizer: creio. Então Ele vai dizer: tem uma parte que é sua. Tire a pedra, tira as ataduras, tira a pedra, tira as ataduras. E eu creio que a essa altura você já sabe quais são as pedras e você já sabe quais são as ataduras. O Senhor Jesus está nesse lugar. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos, para que a Ele seja a glória na igreja. Mas Ele quer ter nesse momento um encontro pessoal com você. Mesmo que estejamos num grupo, Ele quer ter um encontro pessoal com você, com o seu coração. Fique de pé, por favor. E você que Deus falou nessa mensagem, você conhece as pedras que tem que tirar, ou as ataduras que precisam ser desatadas, não para mim, mas por você. Eu queria que você viesse até aqui à frente. Se você quiser fazer como Maria, que Maria se ajoelhou, faça isso. Se você não pode se ajoelhar fisicamente, se ajoelhe no seu espírito, mas venha à presença do Senhor, se quebrante, não na frente de homens, mas na frente daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há nada impossível para Ele. Nada, 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 nada. Dê um passinho para frente, por favor, dê espaço para os seus irmãos. Preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, cura minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui ajoelhados aos teus pés. Senhor Jesus, nós estamos aqui ajoelhados aos teus pés. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor da vida e da morte. A última palavra pertence a ti, Jesus. É o Senhor que diz: está curado. É o Senhor que diz: eu quero assim. É o Senhor que diz que se abra a porta. É o Senhor que diz que se feche essa porta. Meus irmãos e irmãs, aqui e nas suas casas, nas suas residências, nesse momento, estão ajoelhados diante de ti, estão colocando diante de ti suas lutas. Tem famílias agora, Senhor, que tem pessoas da sua casa que estão enfermas, doentes, Senhor. O médico já disse: não tem mais jeito. Mas nós estamos dizendo aqui como igreja que nós sabemos que tem jeito sim. É o Senhor quem decide, é o Senhor quem fala.
Eu clamo agora pela vida do nosso irmão Medeiros. Meu Deus, toca, faz um milagre na vida do teu servo. Eu peço pelo netinho da nossa irmã Miriam, Senhor. Toca, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Os enfermos aqui, Senhor, que muitas vezes vejo tantos pedidos de oração. Toca em cada um e cura. Jesus Cristo, Jeová Rafá, cura, Senhor. Mas peço também que o Senhor cure a nossa alma, nossas feridas, nossas dores. Ó Deus, muitas vezes aqueles sonhos que o Senhor colocou em nosso coração estão sepultados e já faz 4 dias. Há uma pedra impedindo completamente que sonhemos. Nós estamos aqui hoje, Senhor, tirando essa pedra e dizendo: nós voltamos a crer. Nós voltamos a crer que o Senhor ressuscita sonhos, o Senhor ressuscita famílias, o Senhor ressuscita vidas. Pai amado, cada um que está orando nesse momento leva diante de Ti a sua luta, o seu problema, e também está te confessando: eu estou tirando esta pedra, Senhor, a pedra da incredulidade, a pedra da decepção, a pedra da dor, a pedra desse pecado que eu carrego há tantos anos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós proferimos agora: ressuscita, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós aceitamos o tratamento. Nós aceitamos que seja retirado as ataduras, as vendas dos olhos, as ataduras dos pés e das mãos. Queremos caminhar, queremos agir, queremos ver a Ti, Jesus. Pai amado, querido, obrigado, porque eu sei que o Senhor está respondendo aqui as orações. Eu sei que o Senhor está invadindo os lares agora. Eu sei, meu Deus, que pessoas estão agora sendo tocadas pelo Teu Espírito Santo, cheias pelo Teu Espírito Santo, que o quebrantamento de Maria está presente aqui, que o racionalismo de Marta está fora de nós, que nós estamos aqui não pelo que pensamos ou achamos, nós estamos aqui porque cremos que Tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis, nosso Salvador, nosso Senhor, suprimento para todas as nossas necessidades. Senhor querido, nós agradecemos agora, porque cremos que estamos recebendo. Obrigado, Lázaro ressurgiu. Obrigado, Senhor, Lázaro está livre. Obrigado, Lázaro pode caminhar, Lázaro pode ver, Lázaro pode agir. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que lares estão sendo tocados, filhos estão sendo curados, pais estão sendo nesse momento, Senhor, restaurados. E nós damos somente a Ti toda a honra, glória, louvor e adoração. E selamos essa oração dizendo: assim seja, amém, amém, Jesus, aleluia. Continue aqui na frente um pouco mais. Você que está aqui, que talvez nunca entregou sua vida a Jesus, nunca entregou, e você sente que está morto, ou que parte da sua vida está morta, e você ouviu essa palavra, tirar a pedra para você é hoje dizer: deixarei de ser descrente e eu passo a crer que Jesus Cristo é o meu Salvador. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está nesse lugar, você que está em sua casa, você que nunca entregou a vida a Jesus. Eu não estou pedindo nesse momento para você frequentar essa igreja. Se você quiser frequentar, você é muito bem-vindo. As portas estão abertas para você. Mas não é esse o meu convite. O meu convite é para você se entregar como Maria se entregou ao Senhor da vida. Dizer: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Faça uma oração comigo, repita essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor me conhece, sabe o meu deitar, o meu levantar. Eu me arrependo de todos os meus pecados e eu estou diante de Ti, prostrado, para dizer: eu creio que o Senhor
é o único Salvador. Por isso, eu te aceito, eu te recebo, e eu peço que o Senhor me receba. Eu te aceito como Salvador e Senhor, e peço que o Senhor me receba como filho. Eu me entrego a Ti, e eu creio que o meu nome agora está sendo escrito no Teu livro, o livro da vida, e que ninguém tem o poder de apagar meu nome. Eu recebo vida eterna, recebo perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Você que fez essa oração pela primeira vez, aqui ou em casa, eu quero fazer uma oração por você. Nesse momento, se você está em casa e fez essa oração pela primeira vez, coloca a sua mão no seu peito, eu vou orar por você. E você que está aqui, se você fez essa oração pela primeira vez, faça um sinal com a sua mão para que eu possa orar por você. Onde você estiver, se você fez essa oração pela primeira vez, se aqui há alguém que fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão. Eu não consigo ver porque a luz me impede, mas se alguém está perto de alguém que levantou a mão, abraça essa pessoa e eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, receba esses corações que se entregam, estando aqui ou estando em qualquer lugar do mundo. Nós declaramos do Teu nome, amado irmão, amada irmã, o Senhor está perdoando os teus pecados agora. O teu nome está escrito no livro da vida. Você recebe agora o Espírito Santo de Deus. Você passa a ser a templo do Espírito Santo. E neste momento, o Senhor te abraça como filho, como membro da família de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.